E aí, concurseiro, e aí, concurseira, como vai a preparação aí para as provas que vão fazer e vão conduzir vocês até ao status de concursados e concursadas, né? Espero que bem. Hoje a gente volta aqui para mais uma aula de história que vai facilitar aí a vida de quem vai prestar o concurso da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros de Minas e de todas as outras pessoas onde o concurso vai cobrar a história aí do Brasil. A gente já começa esse vídeo pedindo mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida ao final da aula, deixe aqui embaixo que a gente vai estar procurando responder. Compartilhe, né, o vídeo com aquele amigo que muito vai nos ajudar e vai ajudar também aquele amigo concurseiro. E hoje, nessa segunda aula aqui de História, nós vamos falar sobre as fases da Era Vargas. A gente viu no primeiro vídeo ali a Era Vargas, o que foi, porque se chamava, características do governo, e hoje a gente vai ver as fases da Era Vargas. No primeiro momento, a gente precisa delimitar que a Era Vargas era dividida em três fases, né? Governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o chamado governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Então, a Era Vargas ela era dividida em três fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E aí, a primeira fase que a gente vai ver do governo Vargas é o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. O governo provisório, como o nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostras de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte para que desse modo ele continuasse sendo o presidente. E aí a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Vargas ele realizou ali algumas medidas de centralização do poder, que foi o que eu disse para vocês durante o governo provisório. Ele dissolveu o Congresso Nacional, a demora de Vargas, né, para realizar assim, eleições e convocar uma nova Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, por exemplo, que se rebelou contra o governo em 1932, na Revolução Constitucionalista, né? Esse movimento foi derrotado por Vargas posteriormente, mas gerou um certo dissabor ali no país, uma vez que Vargas tinha assumido para poder convocar essa nova Constituinte, realizar novas eleições, né? A revolta foi para isso, e foi isso que elevou Getúlio Vargas ao poder, mas acabou que chegou lá, ele centralizou o poder e dissolveu o Congresso, demonstrando que gostaria de permanecer ali no poder. Como eu disse, o movimento ali de São Paulo, que foi a Revolução Constituinte, ele foi derrotado por Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas, ele lembra que a gente falou que tinha uma grande capacidade de negociação política, né? Ele fez algumas negociações e nomeou ali um interventor, um governador, né? Naquela época era denominado interventor, nascido em São Paulo, que garantiria ali uma paz, uma estabilidade com São Paulo, tendo em vista essa revolução constitucionalista, né? A nova Constituição foi promulgada em 1934, né, no final já do governo provisório. Foi uma Constituição ali considerada bastante moderna, né, para a época que ela teve. Ela trouxe, por exemplo, o sufrágio universal feminino, que é o direito de voto feminino, que já tinha sido previsto ali no Código Eleitoral de 1932, mas teve efetividade com a Constituição de 34. Vargas foi reeleito indiretamente ali com a Constituição de 1934, e aí indiretamente a gente lembra que não é por meio de voto, né, ali da população. Ele foi eleito de forma indireta em 1934, para governar de 1934 a 1938, e após isso, né, um novo presidente da República deveria ser eleito. Essa fase aí, como eu disse, ficou conhecida como governo provisório. Vargas teve que enfrentar ali os efeitos da crise de 1929, né, da crise econômica, e para isso ele fez ali aquela tão falada, né, e conhecida ação de comprar milhares de sacas de café e botar fogo em tudo, né, para valorizar o principal produto da economia brasileira, que era o café. Então, durante o governo provisório, teve tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Foi durante o governo provisório também que Vargas autorizou a criação do Ministério do Trabalho, né, em 1930, e começou a investir ali diretamente na atuação dos sindicatos. Então, o que era para ser um governo provisório acabou se tornando
um governo por completo ali, de 1930 a 1934, e em 1934 culminou com a reeleição indireta de Vargas para assumir mais um mandato, que seria até 1938. A fase do governo Vargas é o governo constitucional. A gente viu que teve uma constituinte ali é, em 1934, que Getúlio Vargas foi reeleito ali para poder dirigir o Brasil, ser presidente do Brasil de 1934 a 1938. Então, essa segunda fase é o governo constitucional, que na fase, né, do governo constitucional, Vargas, em teoria, iria governar ali até 1938, pois o presidente não poderia concorrer ali a uma reeleição, né? Essa fase constitucional estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, né? Eles chamam de autogolpe porque ele cancelou as eleições que iam ter em 1938 e instalou no Brasil um regime ditatorial, ou seja, ele tinha o poder centralizado e permaneceria no governo. O golpe do Estado Novo, né, teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como o Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Então Vargas se utilizou aí desse falso documento para poder justificar esse golpe aí que ele deu em 1937 e instalar ali de vez o que a gente conheceu ali como a ditadura de Vargas, né, que foi a partir de 1938, onde deveria se ter uma eleição e acabou não tendo, né? Na época deu todo esse documento falso que gerou aí esse autogolpe aí de Vargas, né? Devido a partidos ali que estavam concorrendo ali no Brasil e que tinham divergências entre eles. E surgiu, né, na época, a Aliança Liberal Nacional, que era liderada ali por Luiz Carlos Prestes, a Ação Integralista Brasileira, né, o grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932, já durante a Era Vargas, naquela Revolução Constitucionalista, né, ele possuía uma inspiração italiana, tinha como líder Plínio Salgado, então a NL, né, que é o Partido da Aliança Liberal Nacional, ela foi a responsável ali por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935, já na fase de governo constitucional, não conseguiu, né, foi deflagrado ali, como ficou conhecido na época como movimento comunista, né, intentona comunista, mas foi fracassado. Vargas também conseguiu derrotar aí esse movimento e foi na fase constitucional que Vargas estendeu, né, ali o seu governo até 1945, cancelando a eleição de 38, instalando ali a fase ditatorial da era Vargas. E a terceira e última fase da era Vargas foi justamente o Estado Novo, que foi de novembro de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase, como a gente já viu, ditatorial da era Vargas, né? Estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis, implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política, em um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas, ou seja, ele tinha o apoio das grandes massas, apesar de ser um regime ditatorial, vamos dizer assim. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, que é o que a gente já falou, ou seja, né, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação de um poder legislativo, elas já tinham força de lei. Então, os decretos eles tinham ali a força de lei e Vargas governava por meio de decreto. O legislativo foi suprimido, como a gente já viu, o Congresso, Assembleias Estaduais, Câmaras Municipais foram fechadas e todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. Os partidos políticos aqui é importante destacar que eles não deixaram de existir, mas segundo o decreto de Vargas, eles eram ilegais ali nesse período de 1937 a 1945. E a gente viu que Vargas sempre procurou se aproximar ali das grandes massas justamente para ter o apoio popular. E foi durante esse Estado Novo, né, que se destacou a política trabalhista aqui no Brasil, destacando a criação do salário mínimo em 1940, da CLT em 1943. Os sindicatos passaram a ter um maior poder junto ao Estado. Então, assim, foi uma era ditatorial, mas também foi uma era de algum progresso, né? Nós temos até hoje a nossa CLT de 1943, então Vargas também implementou algumas coisas que até hoje
perduram aqui na nossa sociedade. Em 1945, né, a participação brasileira ali na Segunda Guerra, o desgaste político, já tinha 15 anos aí que Vargas estava no poder, tudo isso enfraqueceu ali o Estado Novo e o governo de Vargas perante a sociedade. E começou a surgir ali demandas por novas eleições por todo o país. E Vargas foi pressionado aí no final de 1945 a realizar uma eleição presidencial. Em outubro desse mesmo ano, como negava, né, a fazer essa eleição, ele foi deposto do poder pelos militares. Então esse foi o fim aí da era Vargas no Brasil, com o Estado Novo em 1945 e outubro de 1945. A gente aplicar tudo isso que a gente viu na aula até agora em questões para a gente ver como as bancas aí vão cobrar, tanto da Polícia Militar da Bahia quanto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ou alguma outra banca que vai cobrar a história do Brasil, a gente vai trabalhar isso por meio de questão, né? E eu trouxe para vocês uma questão, mais uma vez com opções A, B, C, D, porque é assim que a banca cobra, para a gente fixar esse conteúdo. Então a questão 1 ela diz que a era Vargas, período em que Getúlio Vargas era presidente do Brasil, foi dividido em 3 fases. Com base nessa afirmação, assinale a opção que traz corretamente as fases da era Vargas. A letra A fala governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A letra B, governo definitivo, governo constitucional e Estado estabelecido. A letra C, governo transitório, governo constitucional e Estado Novo. A letra D, governo provisório, governo institucional e Estado Novo. E aí, né, pessoal, a gente acabou de ver que na era Vargas, né, eram 3 fases divididas entre governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então, nessa questão, a nossa alternativa correta seria a letra A, que traz as 3 fases do governo Vargas. A letra B cita governo definitivo, então não foi governo definitivo, foi governo provisório. Cita Estado estabelecido, não foi Estado estabelecido, foi Estado Novo. E a letra C cita governo transitório, e não foi transitório, foi provisório. E a letra D cita ali governo institucional, e foi um governo constitucional. Então, as 3 fases da era Vargas, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Nessa questão nossa aqui, para fixação, a resposta certa seria a letra A. E aí vamos, né, para mais uma questão para que a gente fixe aí esse conteúdo aí das fases da era Vargas. Questão número 2. O Estado Novo, uma das fases do governo Vargas, ficou conhecida por se tratar de um período onde Vargas se consolidou no poder. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que demonstra a forma utilizada por Vargas para permanecer no poder durante o Estado Novo. E a gente viu que o Estado Novo foi aquela fase ditatorial ali de Getúlio Vargas no poder. A letra A. Em 1938, Vargas convocou eleições que foram realizadas em 1938 e que o colocaram no governo por 8 anos, período denominado Estado Novo. Letra B. Vargas se utilizou de um golpe em si mesmo, cancelou as eleições que seriam realizadas em 1938 e, por meio de política de censura e de supressão do poder legislativo, centralizou o poder em si mesmo, o que o fez permanecer no poder de 1937 a 1945, período denominado Estado Novo. Letra C. Vargas invocou o apoio popular para se manter no poder e permanecer governando. Esse período ficou conhecido como Estado Novo. Letra D. Vargas, juntamente com militares, instituíram um governo de coalizão, cancelando as eleições de 1938 e se mantendo no poder por mais 8 anos. Esse período ficou conhecido como Estado Novo. E aí, pessoal, nós temos que nos atentar aí ao que pede a questão. A questão pede a alternativa que demonstra a forma utilizada por Vargas para permanecer no poder durante o Estado Novo. E a gente vê que a letra B é a que mais detalha ali o que Vargas fez para poder se manter no poder ali durante a fase que foi denominada Estado Novo. Então a letra B fala que Vargas utilizou de um golpe em si mesmo, né? A gente viu ali em cima que ele deu um alto golpe, cancelou as eleições que seriam realizadas em 1938 e por meio de censura, suprimiu o poder legislativo, ou seja, fechou ali câmaras municipais, o Congresso Nacional, centralizou o poder em si mesmo. A gente viu que ele governava por meio de decretos, então tudo aquilo que ele decretava era lei.
e o que fez permanecer, o que o fez permanecer no poder de 1937 a 1945 foram esses atos que estão descritos na letra B, período que foi denominado Estado Novo. Então a letra B seria a alternativa correta. A letra A não poderia estar correta, porque fala que em 1938 Vargas convocou eleições e não teve eleição em 1938. Teve ali um autogolpe, igual a gente já viu. Foi instaurada ali uma ditadura varguista, né, onde Vargas permaneceu no poder por 8 anos, então não teve eleição em 1938. A letra C fala que Vargas invocou o apoio popular para se manter no poder. A gente viu que Vargas se aproximava muito das massas, mas não foi o apoio popular que fez com que ele permanecesse no poder durante o Estado Novo. Isso tinha um grande peso, mas não foi exclusivamente o apoio popular. Então essa alternativa também não poderia estar correta. A letra D fala que Vargas, juntamente com os militares, instituíram um governo de coalizão, cancelando as eleições de 38, e a gente viu também que os militares não participaram desse autogolpe aí que Getúlio Vargas deu em 1937, cancelando as eleições de 1938. Lá em 1945, os militares vão depor Getúlio Vargas, mas em 1938, quando se iniciou a ditadura varguista, não foi com o apoio dos militares. Então é isso, nossa aula de hoje ficou bem completa, né, com as fases aí do governo Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez pedindo já se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida a respeito dessa matéria, compartilhe esse vídeo com um amigo e até a próxima aula e tchau.